mundo está mudando. É sobre a inadimplência, que cresce há 20 meses sem parar. Quase 72 milhões de pessoas estão com dívidas em atraso, segundo o último número de maio da Serasa. Talvez esse seja o único momento da história da humanidade em que acumular seja uma burrice. Não existe mais nenhum investimento em banco. Acabou, a gente vive sob um regime de juro real negativo se você considerar que o aumento da base monetária e a inflação, como qualquer economista de verdade considerava a maior parte da história da humanidade, até começar esse negócio da economia fiat. Acabou. Não tem nada no banco, não tem nada na bolsa que seja investimento, é tudo VPL negativo. Imagina tudo que você conquistou tirando pó do dia pra noite. E o mais engraçado é que isso já aconteceu várias vezes ao longo da história. O mundo já passou por diversas crises, como crises econômicas, pandemias e guerras. A Grande Depressão foi a maior crise do capitalismo financeiro. O colapso econômico que começou em meados de 1929 nos Estados Unidos se estendeu rapidamente por todo o mundo capitalista, desencadeando uma crise global de proporções devastadoras. Seus impactos foram tão profundos que duraram uma década inteira, alterando imensamente a vida de milhões de pessoas. Seus efeitos não se limitaram apenas à economia. A crise gerou consequências sociais e políticas que moldaram o rumo de muitas nações, transformando o cenário global. A crise econômica de 1929, também conhecida como a Grande Depressão, representa um dos momentos mais sombrios da história econômica mundial do século XX. Esse evento catastrófico teve profundas raízes e desdobramentos que moldaram o curso da história econômica, social e política global. Foi uma forte recessão econômica causada pela superprodução e especulação financeira. Considerada a primeira bolha especulativa da história. A crise aconteceu na Holanda no século XVII. Uma curiosa febre tomou conta das pessoas. Uma flor comum, a tulipa, virou um objeto de desejo e especulação exagerada. Isso resultou em uma das maiores bolhas financeiras e a mais famosa da história. A população holandesa ficou tão obcecada por tulipas que se tornaram um objeto de luxo e chegaram a valer mais do que uma casa. Agora imagine uma oferta sem limites e qualquer pessoa simplesmente poderia plantar em sua casa. Bom, só existe um caminho, que é a queda sem fim. Agora imagine um dos momentos mais sombrios da história da humanidade, quando você não poderia comprar remédios em qualquer farmácia em uma esquina. Uma época em que uma das maiores pandemias da história dizimou pelo menos 1/3 da população europeia durante a Idade Média. Acredita-se que a peste negra tem originado na Ásia Central e possivelmente na China, e se espalhado para a Europa através das rotas comerciais, como a Rota da Seda e o comércio marítimo no Mar Mediterrâneo. A doença era causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida por pulgas que infectavam em ratos. Esses ratos viajavam em navios e chegaram aos portos europeus, e as doenças se espalhavam rapidamente.
um dos maiores conflitos do século XX. Imagine um mundo dividido, onde países enfrentavam dificuldades e incertezas. Foi neste cenário que começou a Segunda Guerra Mundial. Um conflito que afetou a vida de milhões de pessoas ao redor do planeta. Depois da Primeira Guerra Mundial, muitos países estavam enfrentando crises econômicas. A Alemanha, em especial, passava por grandes dificuldades. Foi neste momento que um homem chamado Adolf Hitler assumiu o poder e prometeu reconstruir o país. As suas ideias eram perigosas. Ele acreditava em um governo totalitário e queria expandir o território alemão. Em 1939, Hitler invadiu a Polônia e isso fez com que outros países, como a Inglaterra e a França, declarassem guerra à Alemanha. Assim começou a Segunda Guerra Mundial. A guerra se espalhou rapidamente e havia dois grandes lados: os aliados, que incluíam países como a Inglaterra, Estados Unidos e a União Soviética, e o eixo, liderado pela Alemanha, Itália e Japão. Enquanto os soldados lutavam na linha de batalha, a vida das pessoas comuns mudou completamente. Cidades eram bombardeadas, famílias se separavam e a comida era racionada. Para muitos, era um tempo de medo e resistência. Alguns acontecimentos marcaram a guerra. Em 1941, o Japão atacou a base militar americana de Pearl Harbor, levando os Estados Unidos a entrar na guerra. Já em 1944, os aliados organizaram o Dia D, uma grande invasão na França para libertar o país do controle alemão. No mesmo período, descobriu-se algo ainda mais terrível: os campos de concentração, com milhões de judeus, ciganos e outras minorias perseguidos e assassinados pelo regime nazista. Em 1945, a guerra finalmente terminou. Os aliados venceram e a Alemanha se rendeu. As cidades destruídas começaram a ser reconstruídas e as marcas da guerra ficaram na memória de todos. Este conflito deixou uma lição importante: a necessidade de união entre países para evitar novas guerras. E organizações como a ONU foram criadas para promover a paz. 2020. Pandemia. O mundo foi afetado. As máquinas ligaram novamente. Mais dinheiro sendo injetado na economia. O Estado tem que assumir sua responsabilidade. Não fique preocupado com déficit fiscal. Gaste quanto for necessário gastar, porque depois que a gente salvar o povo, a gente vai discutir como salvar a economia, como fazer o país voltar a crescer, como fazer a gerar emprego, como fazer a distribuir renda nesse país. Agora estamos pagando o preço. Inadimplência que cresce há 20 meses sem parar. Quase 72 milhões de pessoas estão com dívidas em atraso, segundo o último número de maio da Serasa. Cerca de 80% de todo o real existente foi impresso depois de 2020. Vocês acham que o Brasil imprime dinheiro ou não? Essa linha azul aqui é o real, desde que o real começou a ser negociado no Brasil. E olha a quantidade de real que está sendo impresso. Olha a quantidade de real que está sendo impresso. 2020, a gente tinha 3,23 trilhões de reais. De 2020 para 2024, a gente saiu de 3,23 para 6,36. Ou seja, imprimiram 50% de todo o real que existia no Brasil só nos últimos 4 anos. Estão criando mais dinheiro, a gente vai ficar mais rico. Imagina que isso aqui é uma pizza, tá? E aqui tá o dinheiro de todo mundo dividido nessa pizza. Você tem um pedaço dessa pizza aqui. Quando você cria mais dinheiro, você não tá criando outra pizza aqui do lado e deixando todo mundo rico. Não, você tá pegando a mesma pizza e dividindo por mais vezes, e aí o seu dinheiro perde poder de compra. As máquinas não pararam desde então, causando uma inflação desenfreada que irá colapsar o Brasil a qualquer momento. Não existe mais nenhum investimento em banco.
acabou. A gente vê que isso é um regime de juro real negativo se você considerar que o aumento da base monetária e a inflação, como qualquer economista de verdade considerava a maior parte da história da humanidade, até começar esse negócio da economia fiat. Acabou. Não tem nada no banco, não tem nada na bolsa que seja investimento, é tudo VPL negativo. As máquinas não pararam de imprimir. A população sofre com a redução do poder de... Quero começar o vídeo dizendo, eu não sou bolsonarista, lulista, petista, direita, sei lá que porra que é. Eu não sou porra nenhuma, eu sou uma brasileira que tá inconformada. Acabei de ir no mercado, eu vou mostrar o que eu comprei. Um rodo, uma vassoura, um balde, um saco de lixo, um desse, 2 produtos de limpeza. Acabou, foi isso que eu comprei. E eu vim no atacadão, eu não tô em um mercado de luxo não, eu tô no atacadão. Dá pra vocês verem? R$176. Que porra é essa? R$176. Só que assim, tá... Eu tô conseguindo falar. Vim comprar produto de limpeza, eu não tô em um mercado de luxo, eu tô no mercado barato. Não tem ninguém que esteja vivendo no Brasil, no mundo real, que ache que as coisas estão normais, que as coisas estão baratas. Não tá nada barato. Isso aqui tá uma loucura. Tá cada vez ficando pior. Você ganha dinheiro pra você sobreviver, porque se você tenta viver, você se endivida. Você não consegue mais comprar um produto pra limpar a sua própria casa. E mais uma vez, não é sobre Lula, Bolsonaro, não é sobre ninguém. É sobre o valor que estão as coisas. Quando eu passei, eu mandei uma mensagem pro meu marido. Eu falei, meu, vim comprar um produto aqui, gastei R$170. A caixa deu risada, ela falou, mulher, tá difícil mesmo. Não tem condição. Sabe o que acontece quando tem uma impressão desenfreada de dinheiro sem o aumento da produção? Decadência da economia, desvalorização da moeda. Só em 2024. 2020 foi o ano em que as engrenagens começaram a girar fora do controle. A pandemia foi o estopim. As máquinas ligaram e nunca mais foram desligadas. Governos ao redor do mundo, inclusive o do Brasil, começaram a injetar dinheiro na economia como nunca antes. Depois a gente vira a economia, eles diziam, e de fato, deixaram para ver depois. E agora, nós estamos vendo. Você sabia que mais de 80% de todos os reais em circulação hoje foram criados depois de 2020? Isso mesmo, o dinheiro foi impresso como se fosse papel higiênico, e assim como ele, perdeu valor. A inflação, ela não é um erro. A inflação é muito maior do que parece. Esse gráfico da River demonstra bem como a inflação real é muito maior do que mostra o índice de preços ao consumidor. Nos Estados Unidos, por exemplo, a base monetária teve um aumento de 363% na oferta de moeda desde 2000. Mas o CPI, o IPCA deles, subiu só 88% no mesmo período. Essa é uma diferença de 275%, que reflete o quanto a população foi empobrecida, na verdade roubada, quando o Banco Central imprime dinheiro. O mesmo processo acontece no Brasil, em que a base monetária cresceu 6.000%, enquanto o índice de preços, o IPCA, cresceu apenas 662%, uma distorção de somente 700%. Imprimir dinheiro e roubar o poder de compra da população na surdina deveria ser um crime contra a humanidade, porque deixa o mais pobre miserável e aumenta o patrimônio de quem está mais próximo das impressoras, que são os bancos e demais cantilionários. Imprimir dinheiro é a verdadeira causa da inflação generalizada. A subida de preços é apenas o sintoma da perda de valor que o dinheiro sofreu para a população como um todo. Ela é o resultado inevitável da irresponsabilidade. Porque quando se imprime mais dinheiro sem se produzir mais, o que se cria é ilusão, uma bolha, e as bolhas sempre estouram. Seu dinheiro está te roubando e todo mundo deveria saber disso. Sim, os bancos centrais usam o sistema financeiro para roubar a população inteira e ninguém se dá conta. O próprio John Keynes, o economista pai das teorias econômicas seguidas pelos bancos centrais e economistas, falou: por um processo contínuo de inflação, os governos podem confiscar secretamente, sem ser observado, uma parte importante da riqueza dos seus cidadãos. Por esse método, eles não apenas confiscam, mas confiscam arbitrariamente e, embora o processo empobreça muitos, ele realmente enriquece alguns.
Ele descreve aqui o efeito Cantillon, em que bancos centrais, bancos comerciais e empresas amigas de governos enriquecem com a impressão de dinheiro enquanto a população empobrece. Isso é revoltante porque o sistema financeiro atual ele foi projetado há mais de 100 anos para te roubar na surdina. Aqui no Brasil, o Banco Central imprimiu mais de 5,7 trilhões de reais e o real já perdeu 87% de valor. A classe média se afunda e os pobres empobrecem ainda mais. E a elite ri, porque quem detém ativos como terras, imóveis, ações, continuam protegidos. Mas você, que recebe salário e vive do real, esse real vale menos a cada manhã. A história já viu isso acontecer antes. Alemanha nos anos 20, Zimbábue nos anos 2000, Argentina ontem, e o Brasil está indo pelo mesmo trilho. A moeda desvalorizada, o povo cansado, as máquinas ainda estão ligadas. E a pergunta que fica é: quem vai desligá-las?